Nós precisamos falar do Retorno. Meu amigo, o que é esse filme? Olha, o objetivo desse canal não é falar sobre cinema. Eu sou um apaixonado por filosofia antiga, filosofia clássica e pelos clássicos do mundo grego e do mundo romano, como, obviamente, a Odisseia, que é um dos livros preferidos da minha vida. Um clássico, um épico absoluto e um livro indispensável para entender o Ocidente. Só que agora, como todos sabemos, o Christopher Nolan, o grande diretor que fez Batman, que fez Oppenheimer e vários clássicos do cinema, ele está empenhado no esforço de fazer a sua versão da Odisseia, que é um dos maiores clássicos da história da literatura mundial, pelo menos do Ocidente, podemos dizer assim. O Nolan é um cara que é muito rigoroso na sua forma de encarar a fotografia, de encarar a narrativa cinematográfica. Só que se o Nolan muitas vezes nos deixa certas dúvidas em relação à sua capacidade, por mais que ele seja realmente um diretor muito competente, de conseguir entregar algo realmente ao nível da Odisseia, o que dizer de uma obra, de um filme que teve basicamente 10% do orçamento que o Christopher Nolan teve disponível para fazer a Odisseia. Eu estou falando de O Retorno, que é a Odisseia versão pobre. A Odisseia do Nolan teve basicamente 250 milhões de orçamento para poder fazer toda a sua jornada que vai da Troia, da Guerra de Troia, até a chegada de Ulisses em Ítaca, que é o seu reinado, a sua terra de origem. Ulisses não, né? Vamos falar a verdade. Odisseu. O Odisseu, ele chega em Ítaca depois de 20 anos fora de casa. Só que como o Retorno, que é a versão pobre da Odisseia que agora o Nolan vai entregar no cinema, não teve todo esse orçamento, eles fizeram basicamente só a chegada do Odisseu em Ítaca, que poderia, na verdade, ser algo legal. O problema é que o filme ele tem vários erros de execução, vários erros na interpretação, na forma de passar dessa obra maravilhosa que é a literatura, que é a Odisseia na sua versão escrita, né, para a versão cinematográfica. Bom, eu acho que boa parte do orçamento do filme foi para pagar o protagonista, que é o Ralph Fiennes, um grande ator que faz o Odisseu no filme. Mas ele tem um problema já grave, né? Porque eles resolveram, até imagino por questões orçamentárias, remover totalmente a parte fantasiosa da obra. E a Odisseia, ela vem de um período na história em que a fantasia não se separava das narrativas, das histórias de guerra, das histórias heróicas. É impossível contar histórias como a Ilíada ou como a Odisseia, tirando fora, por exemplo, a influência que os deuses têm nessas narrativas. Então, quando tiramos a parte fantasiosa, tiramos os ciclopes, tiramos as sereias, né, as sirenes, tiramos os deuses, a narrativa ela é frontalmente afetada. É isso que acontece no Retorno, que é a Odisseia de pobre, como eu costumo dizer. Porque quando o Odisseu ele chega em Ítaca, ele chega na forma de um mendigo. Isso também acontece no livro da Odisseia. No entanto, Odisseu era um herói, um cara forte, alguém que tinha um semblante realmente bastante imponente. E ele chega como mendigo na história original, em Ítaca, porque ele é disfarçado por Atena, né, através de uma espécie de magia, de feitiço da deusa, digamos assim, para resumir um pouco uma história longa. E ela transforma ele em mendigo para não ser reconhecido pelos pretendentes da sua mulher Penélope, que estavam esperando que a Penélope reconhecesse a morte de Odisseu e escolhesse um novo marido. Então esses pretendentes, eles chegam no palácio de Odisseu, eles consomem, eles comem, eles bebem, eles se divertem, eles fazem festa, eles pegam as criadas de Odisseu, tudo isso às custas do próprio Odisseu. Esse é um detalhe que eles não deixam muito esclarecido, muito claro no Retorno, por exemplo. Então Odisseu já chega em Ítaca como mendigo, sem explicação nenhuma, naquela forma deplorável. E quando o roteirista do Retorno ele decide tirar a parte fantasiosa, ele não explica porque o Odisseu está daquela maneira. Pô, como que um herói que lutou na Guerra de Troia chega daquela forma deplorável, mesmo apesar de ter passado 10 anos em alto mar, mesmo apesar de ter lutado na guerra? Na Odisseia original, Odisseu ele não perde o seu vigor. Ele é mascarado, ele é fantasiado. A Atena usa sua magia para disfarçar Odisseu, apenas isso. E quando Odisseu
no retorno, ele encontra a sua esposa Penélope, ela não o reconhece. Na Odisseia, no livro, isso fica muito claro porque acontece, porque a Penélope não o reconhece, porque ele estava disfarçado, Atena o disfarçou. Só que no retorno não tem essa intervenção divina de Atena. E aí não tem explicação por que Penélope não o reconhece. Tanto é que eu vi o filme com alguns amigos meus, sendo que eram os 4 amigos. 2 tínhamos lido a Odisseia e 2 não haviam lido a Odisseia. Eles se perguntaram, mas como assim que ela não reconhece o marido dela? Depois, quando Odisseu encontra Telêmaco, que é seu filho, Telêmaco não o reconhece, mas aí tudo bem, faz sentido. Porque Telêmaco era muito jovem, muito novinho, devia ser um bebê quando Odisseu foi embora. Afinal, Odisseu ficou 20 anos fora de casa. Agora, Penélope, a esposa de Odisseu, que o amava, que era muito apegada a ele, não reconheceu o marido, não faz sentido quando tiramos a parte fantasiosa da obra. Agora, outro problema grave nessa Odisseia de pobre é Telêmaco. Para começar, Telêmaco parece um surfista ou então uma versão pobre do Kurt Cobain, né? Na Odisseia, na obra original, o Telêmaco ele passa por uma jornada do herói, uma jornada de transformação, onde Telêmaco ele é primeiramente guiado por Mentor. Mentor nada mais é do que Atena disfarçada de um dos servos de Odisseu, que vai treinar o Telêmaco para que o Telêmaco passe de um menino a um homem. Então, quando Odisseu chega em Ítaca, o Telêmaco ele já está, digamos que, transformado. Ele vai, ao longo dessa jornada, se transformando em um homem, e quando eles vão para a luta final no palácio de Odisseu, Telêmaco já é, digamos que, um herói imponente, né? Já é um homem transformado e não um menino fraco e franzino, como aparece em O Retorno, naquela versão de Telêmaco, como se fosse um surfista, um Kurt Cobain, ou então o vocalista do Silverchair, quando estava na adolescência ainda. Então, esse Telêmaco fragilizado influencia e descredibiliza muito a obra, a história narrada em O Retorno, né? Sem contar que é uma cara de pau enorme tu pegar um épico como a Odisseia e colocar uma roupagem tão pobre para esse tipo de história. Eu não chamaria nem de coragem, eu diria que é sem noção tu querer apresentar no cinema uma história dessa envergadura com uma forma tão limitada, um orçamento tão limitado, com uma narrativa tão pobre para o maior épico da história da humanidade, ou pelo menos um dos maiores épicos da história da humanidade. Bom, a melhor cena do filme todo, para vocês terem uma ideia, é quando o Odisseu encontra o Argos, que é o seu cachorro. O Argos, na verdade, depois de Ralph Fiennes, é talvez o melhor ator do filme, porque o Telêmaco é muito ruim, os figurantes são horríveis. Agora, a cena do Argo encontrando o Odisseu, né? Para quem não sabe a história original, o Argo está esperando a chegada do dono para poder morrer, já está muito velho. Então, quando o cachorro vê seu dono chegar, ele pode morrer tranquilo, porque ele pôde presenciar o retorno do seu dono para Ítaca. Então, a melhor cena do filme, na minha opinião, foi a cena do cachorro. Pra vocês terem noção do nível do resto da história, né? Outro problema é o cenário, né? Pareceu para mim e para os meus amigos, quando olhávamos o filme, que aquele cenário onde foi filmado o retorno era em algum lugar no Reino Unido, ou na Escócia, ou na Irlanda, ou na própria Inglaterra. Um lugar muito escuro, que não faz muita referência ao que nós temos como a Grécia, né? Aquela imagem da Grécia com suas ruínas, com as suas acrópolis, né? Com as suas obras arquitetônicas imponentes, né? O próprio palácio do Odisseu, que aparece no Retorno, é um castelo medieval, que não faz o menor sentido, sendo que na história original o Palácio de Odisseu é um palácio imponente. O Odisseu não era qualquer reizinho, né? Ele era o rei de Ítaca, que ele era um rei importante para o território grego naquele momento, para Hélade, né, naquele momento. Então, esse é mais um erro que nos tira muito do filme. Tu ver um filme grego que se passa num castelo medieval, apesar de que, para minha surpresa, o Retorno foi filmado em Corfu e no Peloponeso, que é na Grécia. Mas a paleta de cores e a fotografia não evidencia todas as sutilezas e todas as características do território grego, o que vai muito contra, mais um fator que vai contra este filme. E agora temos que falar sobre a batalha final.
Pessoal, que vergonha alheia. Um dos nossos amigos que nos recomendou assistir esse filme, ele viu o review do Thiago Braga, né, no Brasão de Armas, dizendo que a batalha final era cinema. E, meus amigos, a batalha final, ela é vergonhosa. Dá vergonha alheia de assistir. Primeiro porque tá apenas Odisseu, né, com seu arco e flecha, e um Telêmaco muito franzino, que seria incapaz de dar conta de todos os pretendentes da Penélope. Tá, tudo bem, mas aí digamos que o Odisseu é muito forte, ele tem esse lado mitológico que foi desprezado, inclusive pelo filme, então talvez ele poderia dar conta. Só que a encenação dos figurantes é horrível. É no nível Top Gun, basicamente. Sabe aquela cena no Top Gun? Morri, tô fora? Era naquele nível. Os caras tomavam uma flechada, colocavam a mão no peito, aquela atuação mais amadora e inverossímil possível. Então, a cena final que o Thiago Braga falou que era cinema é, na verdade, vergonhosa. Mais um ponto que nós temos que comentar é que, segundo o Thiago Braga, de acordo com o quesito fidelidade com o épico, o filme entrega. Pessoal, entrega nada. O filme não é fiel com o épico em nenhum sentido, nem na parte do cenário, nem na parte do palácio, né, do Odisseu, nem na parte de reinterpretar a história. A atuação é horrorosa. Talvez, como o Thiago Braga falou na questão do arco, pode ser que tenha sido um pouco mais verossímil nessa questão, mas são pequenos detalhes, pequenas reminiscências, mas no escopo geral, o filme ele é muito fora do que seria o conceito homérico da Odisseia. Agora, a questão que fica para nós é a seguinte: será que o diretor foi audacioso ao tentar pegar um épico da grandeza da Odisseia e passar para o cinema com um orçamento tão pequeno? Ou será que foi uma afronta e um desrespeito à obra de Homero? No geral, eu digo que vocês assistam e tirem as conclusões por si mesmos, mas eu definitivamente não recomendo este filme. Esses foram os meus 2 centavos sobre uma obra cinematográfica que fala sobre uma coisa que é muito importante para mim, que é um épico grego. Eu não costumo falar sobre cinema por aqui, minha abordagem é a filosofia. E se tu quiser aprender um pouco mais sobre filosofia comigo, te recomendo clicar no link abaixo e entrar no Filosofia Clássica para Líderes Modernos e se juntar a nós, aprender um pouco mais sobre Aristóteles, Platão e os estoicos. Te vejo por lá.